propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Boa noite, no ar, mais um programa da página Pensando Guarulhos. Hoje estamos aqui com a reestreia do programa, cenário novo, ficou bonito, hein, Márcio? Ficou bom, legal. Né? Estamos aqui também nos estúdios da TV Alto Tietê, Rede Alto Tietê. E hoje vamos entrevistar aí dois pré-candidatos a vereador pelo partido do PMB. Pastor Edmilson Santos e o jornalista Tiago Parigiani. O nome dele é complicado, hein? Então vamos lá. Quero desde já agradecer a audiência de todos. Gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar aqui que a gente vai fazer o possível para poder responder. E vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui com o pastor Edmilson Santos. Seja bem-vindo ao programa. Desde já uma boa sorte na sua pré-campanha. E fica à vontade para falar um pouquinho quem é você, de onde você veio e o que você faz. Seja bem-vindo. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a vocês, né, por estarem nos recebendo aqui nessa noite, que vai ser uma noite importante. Privilégio, né, de poder estar participando com vocês. Eu sou Edmilson dos Santos. Pode olhar aqui, tá? Nasci em São Paulo, sim. Na Vila Maria, filho da dona Maricélia, do senhor Ademir, que hoje já não está mais conosco, mas algumas dificuldades, alguns problemas familiares, né, com os pais, dificuldades por causa de alcoolismo e tantas coisas, né? Mas um momento que passou, e com 16 anos de idade fui para a Igreja Brasil para Cristo, onde estou até hoje, e pastor desde 2004, e ontem completei 15 anos de ordenação pastoral. E estamos aí batalhando e lutando pela nossa cidade, pelo nosso bairro, ajudando as pessoas. Legal. Magi, fica à vontade para apresentar o Tiago. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, como o Anderson já disse. Nos acompanhem aí na rede do Pode na Rede, que agora é pelo YouTube. Tiago Parigiani, seja bem-vindo. Acertou. Você viu? É difícil, mas conseguimos. São raros. Seja bem-vindo à nossa estreia do Pode na Rede aqui nos estúdios da Rede Alto Tietê. Caramba, que honra. Que honra estar aqui com vocês nessa estreia. Magi, Anderson, pastor Edmilson. É um prazer muito grande. Eu já tive a oportunidade de estar na emissora anteriormente falando do nosso projeto biográfico, que é o livro do Vanderlei Silva, né? A biografia Sem Coleira. Um grande sucesso aí, traduzido para o inglês e para o japonês. Está sendo traduzido agora. Estou trazendo em primeira mão aí a informação. Bacana. E uma honra muito grande estar aqui anunciando a minha pré-candidatura por Guarulhos. Por uma causa que eu luto muito há muito tempo, sem nenhuma pretensão política. Entrei nisso em 2020, na pandemia. Eu estava atuando no ramo de consignados e falei, vou montar um canal no YouTube para eu chamar cliente para minha loja, né? Tá tudo parado, tudo fechando, vamos para o mundo digital. Montei um canal no YouTube, esse canal começou a devagarinho ali adquirir inscritos, visualizações, joinhas. Eu fui me encantando com aquele mundo ali, porque como jornalista já tinha meio que abandonado a perspectiva de televisão e tudo mais. Falei, eu vou virar empresário mesmo, porque eu levo mais jeito. E o YouTube começou a me devolver essa alegria que eu tinha de estar no ar, de estar falando com eles, interagindo. Só que aconteceu um problema no meio do caminho. O que eu montei para fazer uma propaganda, na verdade, me colocou diante de uma causa muito maior. Eu percebi que todos os meus inscritos tinham problemas financeiros absurdamente, infinitamente maiores do que qualquer possibilidade que eu teria. E eu falei, eu não posso vir aqui para fazer merchan. E comecei a abraçar a causa aposentado e pensionista. A gente começou a desenvolver um trabalho, esse trabalho foi reconhecido, hoje o canal está com 123 mil inscritos. E a gente começou a lutar por bandeiras que o aposentado necessita. A principal delas, para quem ganha acima do salário mínimo, a defasagem salarial. Todo aposentado que sai lá contribui com 5, 6 salários mínimos, 7 salários mínimos,
depois de um dado momento ele está recebendo 2, ele está recebendo às vezes até 1. E isso é um achatamento covarde que o governo proporciona para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. E existe um projeto de lei que cuida disso. E eu falei, eu estando presente no Legislativo, eu vou ter alçadas com o deputado Ricardo Silva, que já ajudou muito a gente, com o próprio senador Paulo Paim, que muitos falam, poxa, você é petista? Eu falo, não, mas o Paulo Paim defende a causa aposentada, é o único senador que defende e tem um projeto de lei favorável. Então, lutaremos em seu favor, juntamente com ele, independentemente de bandeira partidária nesse caso. E a gente vai ter oportunidade de falar outras coisas aqui. Para começar, acho que deu pro gasto. Maravilha. Pastor, conta pra gente um pouquinho do como é o seu trabalho. Você faz um trabalho social na igreja. Conta pra gente como é que funciona e são pessoas de vulneráveis que você atende, que você ajuda. Qual que é o programa, o sistema que vocês fazem para poder ajudar essas pessoas? Desde o ano de 2020, nós começamos um projeto chamado Projeto Triunfar, né? E a gente começou esse trabalho em 2020 fazendo uma feira solidária na igreja. Então nós preparávamos uma banca mesmo de fruta, verdura, legume. A única tristeza é que a gente nunca pôde fazer pastel, né? E as pessoas elas entravam na igreja, elas faziam a feira e elas iam embora para sua casa. E esse trabalho acabou pegando uma repercussão tão grande que nós começamos a atender 200 famílias todos os sábados. E ficamos do dia 13 de abril ao dia 12 de dezembro fazendo esse trabalho, né? E hoje a gente exerce um trabalho nas ruas também, nesse projeto Triunfar, entregando alimento para pessoas que estão em situação de rua, né? Então nós temos uma equipe que trabalha nesse sentido e sai às ruas para fazer esse trabalho, fora outros trabalhos que a gente vai fazendo mais próximo, na assistência, cadeiras de rodas, e na verdade assim, que é um trabalho que as igrejas deveriam fazer e muitas delas fazem, né? Com muito, isso eu acho que não pode ser tirar isso como mérito. Eu acho que é dever dos líderes religiosos batalharem e lutarem pela vida das pessoas. Perfeito. Tiago, você quer falar um pouquinho mais sobre esse projeto de lei? O número dele, aonde a gente pode visualizar, se é no site do governo federal. Fala um pouquinho pra gente. O PL que fala da equiparação salarial, Anderson, é o PL 4434. Ele está marcado como iniciado em 2008 e muita gente desacredita dele por conta disso. Mas na verdade ele foi idealizado em 2003. Estava revendo hoje uma entrevista que o Paulo Paim mandou para a gente, exclusivo, um trechinho de um vídeo, e ele coloca isso, ele fala: a luta é muito longa. Só que o Paim é um lobo solitário no Senado brasileiro. Ele não teve apoio, ele não tem outro senador para dividir o problema. Então é muito mais cômodo para um senador solitário fazer o seguinte: cruzo o meu braço, recebo o meu do mesmo jeito, do que ele ficar ali gritando na bancada e tentando fomentar. O 4434 ele vem para fazer mais ou menos o que a revisão da vida toda estava prometendo fazer e já não vai fazer mais. Arrancaram 2 ADIs da revisão da vida toda. ADIs, para quem não entende, o termo jurídico é como se fosse um trilho de trem e a revisão da vida toda fosse o vagão. Ou seja, o Barroso arrancou, riu da cara dos aposentados, inclusive tem isso gravado na internet, juntamente com o novato Flávio Dino. E sem essas ADIs não tem como o vagão da revisão passar. A revisão seria uma possibilidade para corrigir essa injustiça, né? Para corrigir os danos, as perdas salariais. Não vai acontecer. Agora o PL 4434 desde 2008 está lá, está aprovado em algumas comissões já, em outras pela Comissão de Finanças e Tributação foi barrado. Mas não tem que ser barrado, porque na verdade o governo não vai dar nada a mais para esse aposentado que contribuiu para 4, 5 salários e hoje recebe 2, recebe 1. Ele só vai devolver o que ele já deveria estar recebendo por direito. E aí chega a Comissão de Finanças e Tributação e fala: não tem dinheiro? Como não tem? Então a solução é ficar baixando o salário do aposentado. Teve um aumento agora salarial de quase 8% para quem ganha salário mínimo no Brasil. E para quem ganha mais de um salário mínimo foi 3,71%. Por que essa diferença? Então é isso que faz todo ano quem ganha mais do que um salário mínimo ter perda salarial, ter perda no poder de consumo, né? Não consegue comprar a mesma coisa.
Não ganha a mesma coisa, não tem essa equiparação. Isso é uma covardia, só para gerar o achatamento salarial. Então, junto com o Ricardo Silva, junto com o senador Paulo Paim, a gente tem como dar essa força para colocar na mão do Arthur Lira para votação esse projeto de lei e finalmente ele ser sancionado. Ah, mas está em 2024. Quem que é o governo atual? É o Lula, sim, do partido do Paulo Paim, que fez o projeto de lei. Então, se a esquerda é tão assistencialista como fala, se a esquerda luta tanto pelo aposentado menos favorecido como fala, honre o projeto de lei do Paulo Paim, que é senador de vocês. Né? Não é a direita que está propondo isso. Só que estava perdido lá, enquanto o governo de direita tinha menos força, esse PL, e hoje, com o governo atual, vai ter mais força. Como que vão rejeitar um projeto do senador deles? Vocês estão entendendo o ponto? Sim, sim. Então, a facilidade de aprovação que a gente vai ter com 2 anos de mandato, permanecendo a esquerda na presidência, e um projeto esquerdista que corrige uma injustiça, é uma ironia do destino para a gente que não é pertencente à esquerda. Sim. Né? E a gente tem que batalhar para defender e solucionar a nossa causa principal, que é, como falei no começo, independente da causa partidária. Perfeito. Quer fazer alguma pergunta, Nádia? Não, pode dar sequência aí. Pastor, nós sabemos hoje que os bairros mais afastados do centro de Guarulhos, como por exemplo o Bom Sucesso, que é a sua região, Jardim Triunfo, Carmela, Ponte Alta, você sabe que o prefeito não tem olhado para esses bairros. O que fazer para melhorar lá e o que falta lá? Quando eu digo assim, o que falta é saneamento básico, como é que tá? O asfalto das vias públicas, como está? Eles dizem muito da iluminação, que iluminou a cidade toda. Como é que está hoje a situação dos bairros Carmela, Bom Sucesso e Ponte Alta? A gente, por morar na periferia, você acaba conhecendo um pouquinho mais a dificuldade da cidade. É diferente quando você chega na região central, né? Uma das coisas que eu sempre comento é a falta de zeladoria que a gente sente nos bairros de periferia, né? Então você anda, é muito mato, buracos são gigantescos. Hoje eu passei em uma rua, Shio Yamamoto, né? Que é uma rua que liga Bom Sucesso ao Jardim Álamo. E é uma situação muito difícil você andar ali, porque é uma rua extremamente esburacada, parece que você está fazendo um rally. Na região do Vila Carmela, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande em relação a um trecho da Avenida Maria Catarina de Jesus, que ela alaga, e isso é recorrente. Então, todos os anos é a mesma coisa, o problema está ali. O que falta é a vontade de solucionar esses problemas, né? Então, hoje eu vejo muito isso. Eu acho que quem está vivendo nas periferias, muitas vezes ele está vivendo um mundo à parte, né? Houve recapeamento em muitas ruas na região, mas se nós andarmos hoje nas ruas da periferia, você vai ver ruas que foram recapeadas, que foram organizadas e que o asfalto já está ruim de novo. Outra situação que é muito importante, e a gente tem escutado muito, sim, se fala que acabou o rodízio de água na cidade toda. Como é que funciona? Tem rodízio de água nesses bairros ou não? Eu não sei se eles funcionam como rodízio ou não, mas, por exemplo, na região de Bom Sucesso, nós ficamos 24 horas sem água porque disseram que estavam arrumando as bombas em algum lugar, que houve algum tipo de manutenção, né? Entendeu? Então nós não sabemos se realmente acabou o rodízio e é só a manutenção ou não. A informação que chega é que está em manutenção e você fica sem água. Perfeito. Sobre esse rodízio aí, Anderson, até é estranho, não é só lá não. Ontem na minha casa, meu filho foi tomar banho, acabou a água do chuveiro. Eu falei, e tem 2 caixas d'água em casa. Eu falei, então seja, ficou um período mais de um dia sem água. Pra gente acabar com 1.500 litros de água ali é complicado. Então é ilusório essa questão de acabou o rodízio na cidade. Sim. Exatamente. Tiago, qual que é o seu reduto, o seu bairro ali, sua região? Aí a gente vai começar uma discussão, porque eu moro no Picanço, trabalho no Parque Secap na Vila Barros, que é onde sou mais conhecido, aliás.
Onde? Não? Parque Secap, Secap. Vila Barros, ali Sei. perto da Padaria Barão, do Hospital Geral. Sei, conheço. E nasci na Emílio Ribas ali, né? Jardim Tranquilidade. Então eu sou o guarulhense... Você é de Guarulhos. Multibairros. Itinerante. Multibairros. Como é que tá a situação lá da sua região no Picanço, que é onde você reside? Como é que tá a questão de asfalto, de segurança? Que lá é uma região bem complicada, né? O Picanço é uma das maiores regiões, né, da cidade de Guarulhos. Tá crescendo Como é que tá lá? bastante. Quais são os maiores problemas que tem no bairro lá? Então, Que ali você a gente vê? tem, ali bem onde eu moro mesmo, no bairro que eu resido, tem 3 terrenões abandonados ali, que gera fábrica, que eu brinco, é fábrica de escorpião e dengue. Isso. São 3 fábricas. Eles ficam criadouro no meio, do mosquito. São 3 criadores, 3 cativeiros. Criação de dengue em cativeiro. Então tem 3 vielas, que pelo que me informaram pela prefeitura constam asfaltadas, mas não são. E aí por constarem asfaltadas ninguém consegue pedir o asfalto. Esses 3 geradores de dengue, escorpião e aranha-armadeira também é de propriedade privada, ninguém consegue fazer muita coisa. É na região da Maria Petito e da Marcelino Petito, né? Então a gente tem um projeto para tentar pelo menos, a gente consegue asfaltar as 3 vielas, tirar, desencravar esse imbróglio todo na prefeitura e ver o que esse dono desses 3 terrenos quer fazer. Se ele quer ficar pagando multa pelo mato que gera, pelos insetos e os problemas que ele gera na vizinhança, ou se ele quer pavimentar pelo menos para não ficar gerando mato. Além disso, um problema que é ainda maior e casa um pouquinho com o que o Edmilson traz, questão do saneamento básico, daquele rio podre em frente ao Cidade Maia, em frente ao Shopping Maia, em frente ao Carrefour. Para quem é guarulhense raiz, lembra como era Paulo Facini? Lembro. Era a mesma coisa, era um matagal, um rio podre que cobriram e ficou parecendo a Faria Lima guarulhense. Sim. Então a gente tem aí sim seria um projeto de urbanismo, saneamento básico, para fazer a cobertura do rio. Aí tem um imbróglio que os moradores do Cidade Maia não querem uma área de lazer ali, porque pode trazer o pessoal da comunidade para frente do condomínio, que é um condomínio de alto padrão. A gente faz um bolsão de estacionamento, não precisa fazer a área de lazer exatamente ali, pode fazer a área de lazer na frente do novo Mercadinho Santa Rita, que aliás, faço questão de fazer uma propaganda desse, que me atendem muito bem lá sempre. Tá mudando a frente do Mercadinho, perto do Continental, depósito ali também. Estamos procurando patrocinadores, hein? Continental e Santa Rita. Patrocinem, estamos na estreia. Então, a gente pode fazer a área de lazer ali, um pouquinho mais próximo daquela Praça do Povo, no Continental, né? Sim. É Praça do Povo o nome? É uma praça que tem show pra caramba lá. Acho que é Praça do Ali a Povo. gente chama de Transguarulhense. É a Praça Transguarulhense. Isso. Então, faz ali uma área de lazer e vem cobrindo todo aquele rio. Até qual ponto? Até o ponto daquela bendita entrada de trânsito que todo mundo passa em cima da faixa zebrada, ali em frente a Madel. Eles fizeram um baita de um acesso, lindo, maravilhoso, mas só entra um carro de cada vez. Carro de cada vez. Vai abrir um Mercado X. Atenção, Mercado X, estão procurando anunciante. Silvio. Oi, Silvio. Vai, Silvio. Virando ali, dá para duplicar aquela saidinha. Sim. Ninguém precisa passar na faixa zebrada. Eu acho que ninguém foi multado. Eu, pelo menos, infelizmente, eu uso a faixa zebrada ali às vezes. Não gostaria de ter que fazer isso. É só acertar o acesso, encolhe um pouquinho a praça, faz a área de lazer ali próximo para a comunidade, também poder desfrutar uma quadra de society ali para molecada. E até essa comunidade estão tentando tirar os moradores de lá já faz tempo. Tem uma briga aí, judicial, prefeitura, moradores. Parece que entraram num acordo. A última informação que eu tive é que o X ocupou um espaço, eles estão montando ali atrás e não vai precisar tirar a comunidade de lá, né? Organiza melhor e tudo bem. Mas a gente cobre tudo aquilo ali, faz uma área bonita, gera oportunidade para ambulante parar o carro, que nem o próprio Bosque Maia. Bosque Maia. É uma injustiça todo mundo falar que ali é o Maia. Até o Shopping Maia tá ali, né? O Cidade Maia tá ali, só que ali a gente sabe que não é o Maia. Sim. Agora, se a gente conseguir puxar o Bosque Maia para lá, e é possível, com essa cobertura, pô, fica fantástico. Imagina a valorização dos imóveis, né? E fora, Comércio, tudo. Sim. Acho que Guarulhos merece. Perfeito. Ô, pastor, como eu já disse aqui, já mencionei que Bom Sucesso, como é um bairro mais afastado do centro e o prefeito não tem olhado muito, as pessoas, os membros da sua igreja, eles costumam reclamar lá do transporte público. Tem alguma deficiência lá nas linhas de ônibus, tempo de espera no ponto, superlotação? Como é que funciona o transporte naquela região? Na verdade, assim, hoje mesmo nós recebemos o contato de alguém que estava reclamando, né, da linha intermunicipal que sai do Carmela até a Armênia. Armênia. Né?
Então, quer dizer, Imagina a viagem. 5 horas da manhã, e a pessoa dizia sobre isso, né? Que 5 horas da manhã ela já pega o ônibus e ela já vai em pé. Então, já existe essa deficiência, né? E a gente que está lá, que está habituado, que mora no bairro, que transita no bairro, você não só ouve a reclamação, né? Mas você vê, você está na porta da igreja, você vê o ônibus passando e as pessoas em pé, né? E nós temos uma grande dificuldade de algo que ainda não se organizou, que é o trevo de Bom Sucesso. Então você sai... Peraí, deixa eu te interromper um pouquinho. Sim. Eu tô vendo nas redes sociais do prefeito Guti e do deputado Jorge Wilson, eles dizem que o trevo já está pronto. Não, o trevo ainda está em obras. Eu passo lá. Ele disse que já estava pronto, finalizado. Passo lá todos os dias. Passei lá hoje. Então, aí você consegue passar? Passei hoje e assim, você demora um bom período. Quem sai do centro e vai para lá, quando você pega o acesso para ir no trevo, você está dentro de um ônibus, você fica ali pelo menos 20, 30, 40 minutos para você conseguir atravessar. Parado, de pé, andando, sem ar-condicionado. Sem água, sem comida. Inclusive, eu tenho 2 filhas e nós passamos por um problema quando a minha filha ela era criança, exatamente no trevo, que a minha esposa precisou descer com a minha filha bebê de 6 meses de dentro do ônibus e ficar fora do ônibus esperando resolver o problema. Hoje a minha filha já tem, vai fazer 14 anos, então já está uma moça, mas nós passamos isso. Então, eu estou em Bom Sucesso desde 92. Tempo, hein? E desde 92 nós enfrentamos o mesmo problema, né? Agora vamos ver se nos próximos dias ou nas próximas semanas, quando liberar a parte que vem para São Paulo, se resolverá alguma coisa. Só que o que eu vejo? Trevo de Bom Sucesso é um projeto de muitos anos atrás. Hoje, Bom Sucesso tem uma superpopulação, tem muitos prédios, tem muita gente morando lá, então eu acho que mesmo que ele termine, ainda vai ficar defasado para o tamanho da população daquela região. Bom Sucesso cresceu muito, tem muita gente, tem muito prédio sendo construído, e eu acho que essa infraestrutura não acompanha o tamanho daquele bairro. O crescimento e desenvolvimento da região. Exatamente. Bacana. Vamos dar uma boa noite para os nossos telespectadores. Pode falar o nome. Bora lá, João Marcos, boa noite. Cleverson Borges, Leandro Pereira, Silvio Carlos Promecia, pai do nosso amigo. Pai do Lucas Sanches. Pré-candidato aí, Lucas Sanches. Miriam Regis, Kelly Mourão, Raul Santos, Major Joelson, Rodrigo Oliveira, Francisco Félix, Francisca Isabel, Jane Santos, Deia Nascimento, Danilo Borges, Cristiano Nascimento, Claudionei Cedro, Cícero Mossoró, Grande Mossoró, um abraço. Abraço, pai. Bruna Rodrigues, Leonardo Nunes, Rosa Soares. Rosana Soares. Pô, preciso pegar meu óculos no carro que eu fui buscar hoje, por sinal, antes de vir pra cá. Pedro Gomes, Marcos Santos, Sueli Gonçalves, Ednilson Garcia, Elton Santana, Cleide Lima, Núria Pereira, Fernando Macedo, nosso amigo Cleiton Borges aí, Elisângela Silva, e a gente vai vendo aí os demais depois e tem algumas perguntas também. A Mário Lima, a Bruna Rodrigues, Cristiano Nascimento, Marcos Santos, Guaru agora, acho que só, né, Manji? Só. Não, tem mais aqui, Aguinaldo Neves. E o Aguinaldo Neves aí. Fernando Macedo, acho que já falei. Isso. Quer fazer alguma pergunta dos aqui, ó, tem uma pergunta do Pedro Gomes aqui. Pedro Gomes, ele é conselheiro gestor da saúde, tá no Conselho Municipal e Regional. Como vocês pretendem garantir que as políticas de assistência social sejam sensíveis às necessidades de grupos marginalizados ou historicamente excluídos? Que aí entra naquele caso lá da comunidade também, né? Sim, é bem complexo isso, né? Porque como que um vereador pode garantir isso? Eu acho que a gente tem que saber o nosso tamanho. Não adianta eu chegar aqui como vereador e falar, eu vou mudar a moeda corrente do nosso país, eu vou
vou dolarizar isso aqui. Não dá. O vereador não é para isso. O vereador é para fiscalizar. É um fiscalizador. Isso. Né? Essa pergunta ela seria boa num debate presidencial, né? Não desmerecendo. Prefeiturável, de governador. O vereador, ele tem que saber o tamanho dele, que ele tem, até mesmo para ele não se frustrar. Na minha causa, por exemplo, a minha ideia é vir como um boi de piranha. Boi de piranha. Boi de piranha. Usa essa aí, com esse chapelão aí, você sabe o que eu tô falando. Sei muito bem. O que seria um boi de piranha de aposentado? Vem o Thiago, ninguém está defendendo, né, pastor? Ouviu alguém falar da causa aposentado? Não tem um momento. E não aposentado, é isso, pensionista, ninguém defende. Isso é o que eu falei lá no começo. Não é, isso agora pode vir, algum candidato assiste e fala, opa, é mesmo, né? Mas não vai ter a base que eu estou tendo desde 2020 ali construindo projetos no YouTube, com audiência, tudo comprovado. Então, é muito fácil falar. Estudando sobre o caso, buscando informações. Contatando deputado, né? Indo para Brasília. Senador. A gente foi para Brasília, a gente fez corpo a corpo em Brasília. Aí, mas você vai ser político? Já falou, não, tô mergulhado na causa. O que eu vou ser, eu não sei. E aí veio essa oportunidade agora, eu falei, vamos colocar. Porque se você se coloca como um boi de piranha do aposentado, sabe quantos aposentados tem no nosso Brasil? Vocês têm ideia? Ah, são milhões. 39 milhões. É gente. Eu não fiz o censo Guarulhos, é muito difícil apurar. Quase 1/3 da população. Exato. Não elege um vereador, elege um presidente. Né? Por aí. Bolsonaro perdeu a eleição por 1,5 milhão de votos, se eu não me engano. Sim. Né? Então, se eu vier como um boi de piranha e Guarulhos tiver 10 mil aposentados e eu tiver uma votação expressiva, o que acontece na próxima eleição? Vai ter um monte de candidato que vai querer apoiar a causa. E é isso que eu quero. Eu não quero ser um lobo solitário que nem o Painha lá. Quanto mais pessoas, melhor. Põe um monte de vereadores. Tendo um monte de vereadores, o aposentado aparece, fica fácil de aprovar os projetos lá, fica fácil de garantir essa acessibilidade para o meu público. Agora, eu sozinho na Câmara, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou ser o começo de uma história. Sim. Eu não vou ser o garantidor de que tudo que eu colocar em pauta vai ser votado, porque eu sei que não vai ser. Né? Mas tudo tem que começar. E eu, daqui 9 anos, eu serei um aposentado. E é nisso que eu estou de olho. Rapaz, eu não sei se eu defender hoje. Existe uma tese do creche previdenciário e tudo mais, a gente tem que ser otimista. Eu pago minha GPS todo mês. Eu confio no país, eu confio. Se eu não confiasse, eu parava de pagar, né? GPS, guia de previdência social. Por não confiar, eu parei de pagar. Então, você já está... E tem gente que fala, Márcio, que às vezes é até melhor, tá? Infelizmente. A gente está entrando tanto numa questão de o trabalho pelo PJ, emitir nota, que o que o cara fala? Não contribui, faz uma privada, e daqui, sei lá, quando você for se aposentar, você pede um BPC, que é um salário mínimo. Então, gente que nunca contribuiu, pega, e aí se você está contribuindo para ter 2, 3 salários, eu contribuo em cima de 2. Eu sonho em ter 2. Por quanto tempo eu não sei. Por isso que eu preciso aprovar o PL 4434, para garantir que eu vou ter 2 o resto da minha vida. Sim. Né? Então, a gente brinca, mas a coisa é muito séria. Meu pai mesmo é aposentado. Ele pagava, eu acho que sobre 3, hoje recebe 1 alemã. Então, é uma causa que a gente enxerga ela, é sensível ao problema. E o melhor, tem um PL em andamento. Não é uma ideia de um vereador que está chegando aqui. Vamos mudar. Não, tem um senador da República que criou o projeto. Agora, como vereador, junto com um deputado, a gente tem força para, de repente, entrar até numa secretaria desse deputado, viabilizar a verba do projeto e apresentar e falar para o Lira. Vota, Lira. Por que o Lira engaveta tudo? Não pode ser assim, Lira. Algo de certo está errado. Né? Pastor, o senhor trabalha também com projetos com mulheres, né, na associação lá? Na verdade é o seguinte, né? A gente, por ter esse trabalho da igreja, você convive muito de perto com os problemas que as pessoas têm. Sim. Né? E eu tenho uma causa, uma bandeira que é muito difícil você ver violência doméstica, né? E por que eu digo isso? Porque eu vivenciei isso toda a minha infância, né? Meu pai, ele sempre teve muito problema com o alcoolismo, e ele morreu com 55 anos de idade, e era... Eu costumo dizer que ele era muito alcoólatra, né? Ele era mais que alcoólatra. E ele, apesar de ser uma pessoa muito boa, a bebida transformava ele.
E eu tenho muitos flashes assim de lutas, de batalhas da minha mãe, muito guerreira, muito lutadora mesmo. Minha mãe, ela sempre trabalhou como faxineira nos quartéis da Polícia Militar, ali na Avenida Tiradentes, né? Então ela trabalhou no corpo musical, ela trabalhou na farmácia, ela trabalhou no panelão, sempre como faxineira, né? E ela escondia muitas vezes aquilo que ela sofria dentro de casa, e nós víamos. Então hoje, quando existe qualquer situação assim, minha esposa e eu, minha esposa inclusive é uma das pessoas que está assistindo, você citou o nome, Dona Jane Santos, né? A gente sempre tenta pegar e trazer uma orientação. Existem momentos que não é oração, é orientação para que a pessoa ela possa se cuidar. E essa é uma das causas que a gente quer tomar como uma prioridade, orientação para que as pessoas saibam como agir, né? E precisam. E essas situações acontecem em todas as áreas da sociedade, todas elas, não importa a religião, não importa o valor financeiro. Nós vimos agora aí algumas semanas atrás, né? Pouco se falou, né? Mas o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, agrediu a esposa, mas ninguém deu mídia a isso. Aí né? parece que não tem problema algum, né? Quando acontece na esquerda, infelizmente não é divulgado. Então eu acho que quando você vive algumas situações, você tem propriedade daquilo que fala. Eu vivi como filho, e muita gente que está nos assistindo agora pode estar vivendo isso como filho, vendo suas mães passando por algumas dificuldades, ou pessoas que tiveram uma história como essa. E hoje, né, a gente tem aí essa Patrulha Maria da Penha, isso precisa ser impulsionado para que mais e mais mulheres sejam assistidas e amparadas nesse momento. É necessário. Complementando o que o Edmilson traz, uma coisa que seria muito interessante, pastor, e a gente pensou nisso também nos projetos, é humanizar o atendimento dessa mulher na delegacia. Porque muita mulher não dá queixa, muita mulher não corre atrás de uma medida protetiva, porque quando chega na delegacia, ela não... Primeiro que ela tem medo de ir numa delegacia. Sim. Ela acha... Às vezes vai confundir que a delegacia tem... E algumas tem mesmo, né? Aqui no primeiro DP mesmo tem detento. Uma vez eu fiquei lá, eu vi uma mão ali na cela. Então a mulher tem medo de ir até uma delegacia. O legal seria ter uma mulher nessa delegacia, e nem todas têm. Sim. Para ela entender melhor. Porque às vezes vai lá, o cara que está na delegacia fazendo atendimento policial, né, com todo respeito, tem um cara, ele não está muito afim de fazer o atendimento, ele quer que o atendimento seja feito online, principalmente boletim de furto, que acontece muito, e muita gente vai na delegacia ainda para isso, e não precisa. Mas no caso da medida protetiva, eu acho que uma facilitação e uma humanização desse atendimento, sabe? Eu acho que isso falta também, e a mulher às vezes ela desiste. Ela acaba desistindo, sofrendo mais um pouco. Às vezes também por ameaça, quando dá entrada nessas medidas, acaba querendo tirar depois, né? Porque se sente desprotegida, a polícia não consegue dar essa proteção, né? Enquanto ali o problema está ali diariamente com ela. Dentro, né? De casa Dentro ou perto de casa. Dormindo com o inimigo, literalmente. É mais ou menos isso. Então, até os próprios hospitais deveriam ter uma ala específica para acolher esse tipo de agressão com a mulher, com criança, que acontece também, né? E isso é muito comum. Não só a agressão física, mas em especial a agressão psicológica, que agride demais. Sim. E muitas mulheres passam por isso caladas. Elas não falam, elas vão sufocando e elas vão sendo, e os filhos vão sofrendo, a família vai sofrendo. Só que existem situações que o poder público pode agir e muitas vezes negligencia, pode fazer mais, mas não faz. E isso precisa ser mudado. Tem que dar uma amplitude, né, para a Lei Maria da Penha, essas coisas. Exato. E fiscalizar, né, também. Sim. Mais os órgãos que cuidam disso. Exato. Pastor, por que o senhor quer ser candidato a vereador? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? O que você deseja fazer como vereador? Eu tenho algo muito forte que eu tenho guardado para mim nesse período, né? Eu comecei a lidar com pessoas muito novo, né? Com 24 anos de idade, eu assumi uma igreja e eu achei que a função pastoral era só subir em cima do púlpito e você prega e vai embora para sua casa.
Aí eu mas descobri, é totalmente diferente. eu descobri né? que o pastor não tem vida, que na verdade ele trabalha 24 horas por dia, alguém morre, não, avisa o pastor, alguém está doente, avisa o pastor, né? Tem um problema, avisa o pastor, e aí você fica nisso. E desde 2020 foi ano de eleição, eu não era candidato a nada, eu só olhei para as pessoas e vi a necessidade que as pessoas tinham. E eu lembro que chegou uma mulher na fila da igreja, naquele período, o pessoal denunciando, olha, está tendo aglomeração e as pessoas com fome. E ninguém enxergava isso, ninguém enxergava. Tinha gente que chegava na porta da igreja 3 horas da manhã para aguardar, para fazer a feira, para ele ter comida durante alguns dias da semana. E desde 2020 eu comecei a olhar com mais carinho quanto a essa situação, quanto à dificuldade que as pessoas tinham. Então, se você diz assim, olha, por que você quer ser político? A resposta que eu digo é só uma. Eu quero ser político para tentar mudar a vida das pessoas. Assim como ele quer mudar a vida, o Thiago quer mudar a vida dos aposentados para melhorar, eu quero tentar mudar a vida das pessoas. As minhas filhas estudaram em escola pública. Na Clementina de Jesus, lá no Jardim Triunfo, as minhas 2 filhas estudaram lá. A minha filha estuda no Ari Jorge, também lá no Jardim Triunfo, a minha filha mais nova. As minhas filhas estão na escola pública. O que eu posso fazer para melhorar a vida dessas crianças? O que eu posso fazer pelo meu bairro? O que eu posso fazer para mudar a vida das pessoas? O que eu posso fazer para que a pessoa saia de casa sem ter medo de sair? Eu moro na frente de uma praça, na Avenida Armando Bey. E quando eu saio, quantas vezes eu vejo jovens que saem da escola e para na praça para fumar alguma coisa, para beber alguma coisa. Então a intenção é, o que eu posso fazer para mudar a vida das pessoas? E eu me lembro de um conselho que eu recebi quando eu comecei a dirigir igreja, de um pastor muito querido chamado pastor José Marques. Ele disse assim, ame as pessoas. Eu acho que a política ela está precisando de renovação com alguém que pare de olhar para si e comece a olhar para os outros. E é isso que eu tenho como uma bandeira e um objetivo. Perfeito. Eu vou pedir para quem tá em casa, se puder dar uma curtida e deixar o like pra gente, tá bom? Lembrando a vocês que toda quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui ao vivo, entrevistando pré-candidatos, seja vereador, seja pré-candidato a prefeito, não importa, a gente vai começar... Estamos aí para atender toda a cidade. Começar assim. Ô Anderson, eu preciso dar um oi aqui, senão eu vou apanhar quando chegar em casa. Mas Okay. não é da mulher, não, é do meu filho, viu? Eu tô vendo aqui. Descobri aqui que ele tem um YouTube com o nome de Titã Cameraman. Eu vi também. Um beijo, Enzo. Vai arrumar a cama do pai? Tá bom, obrigado. Pai te ama. É. E tem nosso amigo Bodão aí, dando Bodão. parabéns também pelo Ex-vereador programa. Bodão. Ex-vereador Bodão. Assistindo o programa. E Rosângela Veronese. Veronese. Pré-candidata a vereadora também, né? Pré-candidata também. Thiago, você fala um pouquinho aí, o que te motivou a sair candidato a vereador, pré-candidato? Anderson, o que motiva é justamente, o Edmilson traz esse ponto, né? De você perguntar pro Thiago assim, pra mim, né? Você queria ser vereador por Guarulhos? Eu falei, cara, eu querer mesmo eu não queria. Eu queria que todos que entraram lá, desde quando eu sou criança, eu vejo o xerife que tinha um violão, agora ele tem uma estrela. Quem mais que eu vejo? Eu vejo o Jonas Dias que estava lá na minha rua e não resolveu um problema de Só uma iluminação. dúvida, essa estrela é ligada ao PT do xerife? Pior que será? não, né? Pior que é uma estrela dourada, né? Mas ele tinha uma viola na minha infância. Tinha uma viola. Eu tinha lembro uma bem. viola. Ele fazia era um show de calouro, né? sertanejo, Show de calouro. Ele Show era de um calouros do sertanejo. Silvio Santos. Na verdade, ele vive fazendo um show até hoje. Isso. Então. Ele é VTZero. Então. Isso. E aí a gente fica vendo assim essas coisas e fala, eu acho que não vai mudar. E aí você fala, mas você sozinho vai conseguir mudar? Como um grande amigo meu falou, eu vou fazer a minha parte, né? E fazer o que não fizeram ainda, né? Cuidar de quem não foi cuidado. Todo mundo vem, é esporte, saúde, é muito engraçado. A pessoa levanta a bandeira do esporte. Aí ela entra e faz uma praça. Eu falei com a mãe da Rebeca Andrade, campeã olímpica, Sim. brotou na nossa cidade. Do Vila Fátima, ela. Nascida em Guarulhos. Mas no coração dela, o amor dela pela cidade não existe. Claro que não, nunca Tá? teve apoio, né? Vocês me permitem pôr o áudio da Rosa, Pode, que é a mãe claro, da Rebeca pode pôr. Andrade aqui? Vamos ver se vai dar certo isso aqui.
Vamos ver como é que o Guti ajuda nossos atletas. Rosa Rodrigues, mãe da Rebeca Andrade. Não vai dar pra levar ela pra treinar ele. Por quê, mãe? Falei assim, porque a mãe não aguenta mais ir a pé. Porque eu morava no Vila Fátima e eu trabalhava no Jardim Vila Galvão. E eu ia todos os dias a pé, de vez em quando tinha uma carona pra volta. Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais, porque muito cansativo, eu perdi muito peso, eu tinha que ter energia para trabalhar durante o dia, né? E aí quando eu fui vendo que foi se esgotando, eu falei para ele, filho, não dá mais para mãe dar a condução. Os olhos dele encheu de lágrima, Thiago. O Emerson virou para mim e falou, mãe, você sério isso? Eu, sério, filho. Mãe, mas agora que a neguinha ainda falou assim, que a gente se trata no nosso modo carinhoso, sabe? Assim, agora que a neguinha tá arrebentando, mãe, ela tá arrebentando, você precisa de ver. Ela não pode faltar mais, mãe, agora não dá pra ela faltar. Falei, filho, mas eu não aguento, eu não sei mais o que fazer. Ele falou assim, eu posso levar ela a pé? Você me permite que eu levo ela a pé? Se ela aguentar, mãe, a gente vai a pé. E aí eles começaram a ir a pé durante um bom tempo. Do Vila Fátima? Do Vila Fátima para Emílio Ribas, pro ginásio, filho. Isso aqui é a fala da... Ela fez uma entrevista exclusiva comigo, ela é minha amiga há muito tempo, era cliente da minha loja, a Rosa. E isso aqui eu vejo num filme, uma cena de uma menina com 9 anos de idade, hoje nossa campeã olímpica, forte, mas você imagina os cambitinhos que não era. Sim. Vila Fátima, a Vila Galvão, isso dá 14 km. E o ginásio do Tomeuzão, que é do lado, cara? É outro ponto que a gente já foi lá fiscalizar. Você tem o ginásio do Tomeuzão, a menina mora na Vila Fátima. Exato. E ela tem que sair da Vila Fátima para ir para Vila Galvão. Treinava na Rua Arujá, lá no Emílio Ribas. O Então, secretário de esporte de Guarulhos, quem que é? Acho que é o Rogério Aman, né? Rogério Aman, é isso? Acho que indicado é isso. De quem? É indicado a pasta do xerife. Ah, tá. Só pasta do xerife. Eu tenho o nome dele aqui. A gente mandou e-mails para a Secretaria de Esportes para querer saber em relação a isso. Mas era o Rogério Aman, não sei se mudou. Foi encaminhado para a área de comunicação. Que também não faz diferença nenhuma saber o nome dele ou não, porque não serve para nada. Olha o Tomeuzão, como é que tá? Olha todos os ginásios aí. Não só o Tomeuzão, toda a cidade não tem mais esporte, né? Infelizmente. Então isso mostra o quê? Além da causa feminina, que a gente estava falando aqui, acho importante a gente frisar, que a mulher é o balanço da casa. A mulher, a gente sem elas, a gente não existe. Homem que não tem mulher, ele só faz nhaca. Ele não junta dinheiro, ele não compra o que não deve, ele gasta com porcaria. Então a gente precisa de uma mulher para nortear. A gente já nasceu de uma mulher e a gente precisa. Tô precisando arrumar uma então para dar um rumo aí, viu? Quem me formou jornalista foi uma incrível mulher, que foi a minha avó, dona Cacilda Teodoro Parigiani, que já se foi. E era a maior contadora de história que eu já conheci. Ela é mais contadora de história do que o Roberto Cabrini, do que o Geraldo Luiz, e ela era semi-analfabeta. Então as mulheres são isso. A Rosa, que é a mãe da Rebeca, ela tem 8 filhos. Olha a força dessa mulher. Será que se fosse um homem, teria deixado o filho levar a pé a outra menina? Não, a gente não tem essa força. Não aguenta. Então a gente precisa valorizar essas mulheres e principalmente valorizar o esporte guarulhense também, porque a gente teve uma Rebeca que só deu certo porque saiu de Guarulhos, foi para Curitiba e de Curitiba foi para o Flamengo. E ela tem gratidão pelo Rio de Janeiro. Convidaram ela para sair em carro aberto aqui depois das medalhas de ouro. Ela falou, mãe, eu não quero. Porque seria uma hipocrisia, seria uma falsidade. Com certeza. E aí eu falo na live, sabe o que o Guarulhos proporcionou para nossa Rebeca? Uma estrada cheia de caco de vidro para ela andar de joelho. E agora que ela virou uma campeã olímpica, vai querer falar que deu um campo de society. Então, essas coisas que me movem, sabe? Essa indignação, como o próprio Lucas trouxe no plano dele ali. É a mesma indignação do Thiago, de ver uma cidade com potencial esportivo absurdo. Pô, segunda maior cidade do estado. Você acha que só temos uma Rebeca aqui? Quantos talentos a gente perdeu? Claro que não, tem mais. Jogador de futebol, jogador de vôlei, basquete. Você passa no Bosque Maia, tem um monte de jovens jogando basquete, jogando vôlei, jogando futebol. Mas ele não tem apoio nenhum, né? Ele Guarulhos já foi... É só você olhar o berço do atletismo. Olha pro Flamenguinho. Olha pro Flamenguinho, você vai lá ver, o time não é de qualidade, nunca conseguiu, não vejo qual é o título que o Flamengo ganhou. O que tem de qualidade fica no banco, né? Porque falam que... Dizem que lá tem alguma marmota com relação aos jogadores que atuam principalmente no titular. Faz sentido. Diz que tem alguma marmota nesse time. Faz sentido. Você vê o São Caetano em 2000. Você acha que Guarulhos não é maior que São Caetano? Lógico que é. Pô, foi campeão brasileiro, pô.
né? Sim. Guarulhos nunca conseguiu colocar o Flamenguinho nem na Série A. Vê o vôlei de Osasco, como é que funciona? Então. Como é que joga? Toda cidade tem um time legal. O São Bernardo tem um São Bernardo. Aí você vai para cidades do interior, tem o Itu tem o Ituano. Então Bragança Paulista. Guarulhos não tem nada. Olha aí, Olha o Red Bull Bragantino. Virou uma máquina. Virou uma máquina. Quarto colocado no Brasileiro. Entendeu? Então, se você for falar de esporte aqui nessa cidade, tá muito complicado. Vergonhoso. É vergonhoso. A verdade é o seguinte, ó, se você pegar a pasta do xerife, se você vê o secretário de transporte, o Luigi, é indicado por ele. Olha o transporte como é que está na nossa cidade e a passagem mais cara do Brasil. Exato. A tarifa de ônibus mais cara do Brasil é Guarulhos e olha o transporte como está. O pastor disse agora há pouco mesmo sobre o transporte lá, o caos. A gente não consegue atingir aí 10 km por hora aí na velocidade dos ônibus. E quando você olha para o esporte, é a mesma coisa, 2 passes indicadas por esse xerife e a gente não vê melhoria nenhuma na cidade. Falaram de novos ônibus, os ônibus são todos velhos, principalmente das linhas intermunicipais. Como você citou aí, os ônibus que vão para a Armênia, aqueles ônibus ali você não encontra um novo. Não existe um novo, é tudo ônibus 2002, 2005... 10, 15 anos de uso e que já vieram de uma outra cidade. Sim. Tinha ônibus, não sei se tem mais, mas até uns 2 anos atrás, eu cuidava do terminal Taboão. E minha mãe, ela é despachante, né? E aí eu mandava pra ela a placa, ela falava, esse carro aqui é de Campinas, esse aqui é não sei o que lá, esse é ano tal. E tinha ônibus 2006, 2005, 2002, poxa, cara. Você ter uns ônibus com mais de 20 anos circulando pela cidade, com uma tarifa tão alta, numa cidade do tamanho de Guarulhos, graças a Deus que ainda nunca aconteceu um acidente grave. Porque se vocês derem uma reparada aí, não sei se vocês veem os noticiários de outros locais, de outros estados, o avanço sem freio passou direto e bateu o ônibus, não sei o que lá. Então, cara, é muito complicado. E Guarulhos não anda, né? Não. Não tem mobilidade, não anda Guarulhos. Não tem mobilidade, parada. Não tem corredor. A gente que usa muito a Via Dutra, às vezes é mais fácil, no meu caso. Eu saí de Bom Sucesso, vim pelo dentro, São João, do que vir pegar a Natália Zarif. Sim. Você andar mais do que você fazer um trajeto que seria de 10, 12 minutos, você demora 40, mas é mais fácil você demorar 40 lá do que demorar você demorar 2 horas, né? Então é muito difícil. É complicado. Quanto tempo falta? 5 ou 10 minutos? 10 minutos? Perfeito. Deixa eu fazer mais uma aqui, ó. Agradecer aqui tá nos assistindo o Ivanildo Vieira. Ivanildo Vieira, cantor, compositor e é pré-candidato a vereador também pelo PMB. Certo? Legal. Vamos trazer ele aqui também. Vamos. Ivanildo aqui para entrevistar ele. É um Depois rapaz... entre em contato com a gente aí, pessoal. Vamos entrevistar todos pré-candidatos aí da cidade. Ou pelo menos tentar, né? Tentar. Ó, o Elvio Araújo, meu irmão, assistindo de Osasco. Tá grande Elvio, saudade de você, meu irmão. Estive com ele na semana passada. Vamos falar um pouquinho de segurança pública. Hoje a gente vê muitos assaltos, roubos, inclusive agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava vendo aqui, uma senhora foi assaltada na Vila Galvão. 2 rapazes chegaram de moto, o garupa desceu e roubou a bolsa dela. Vocês não acham que a nossa cidade merece um plano melhor de segurança pública? Saiu uma matéria que em fevereiro tinham roubado, se eu não me engano, 300 carros na cidade de Guarulhos só em fevereiro. Ou seja, se você juntar 12 meses, pegar essa estatística, vai dar o quê? 3.600 carros roubados na cidade por ano, em torno disso. É bastante, né? É um mercado, hein? Temos um mercado. Sim, alguma coisa tem. Então, não acha que dá para fazer um projeto melhor para poder fiscalizar mais, botar mais a GCM na rua? Parece que teve um concurso público de GCM, onde teve vários GCM que conseguiram passar, tiveram êxito no concurso e até hoje não estão nas ruas atuando, armar melhor os GCMs, colocar mais câmera na cidade de Guarulhos. Vocês não veem dessa forma? Você vê assim, pastor? Eu estava, enquanto você estava falando, eu estava contando aqui, né? Por exemplo, na porta da igreja, nós tivemos
4 carros roubados. Né, nos últimos 2 anos. 4 carros roubados na porta da igreja, né? As pessoas param para cultuar, né? A gente viveu um momento, eu acho que isso faz uns 2 anos atrás, que estava tendo um índice de roubo de celular imenso. E as pessoas saíam do culto e eram roubadas, né, indo em direção às suas casas. E eu acho que hoje nada mudou. Continua sendo igual. Você sai na rua, você sai com medo. A gente que anda, vai sempre estando com pessoas, você vê as mulheres andando nas ruas, parece que elas são apaixonadas pelas bolsas, né? Mas não é medo mesmo, porque elas abraçam de tal forma ali, e as pessoas vão vivendo isso. Tanto lá, como até na área central. Há alguns dias atrás, eu estava andando na Dom Pedro e você anda assustado. Eu acho que essa é a realidade das pessoas, do guarulhense. Né? As pessoas andam, elas não têm a liberdade para andar, você não vê, em relação à GCM em especial. No centro, você vê. Nas periferias, não. É muito difícil você ver. Militar, a gente ainda vê na região de Bom Sucesso. Agora, GCM é muito raro você ver esse deslocamento. Talvez exatamente pela falta desse efetivo que precisa, né? De mais gente, de dar estrutura para essas pessoas elas trabalharem. Eu vejo boa vontade. Eu conheço alguns GCMs. Eles têm muito boa vontade, mas eles não têm a estrutura para eles trabalharem. Eu acho que isso é extremamente necessário, né? Legal. Você falou estrutura, eu lembrei de infraestrutura. Tá chegando a época da eleição e vamos lembrar como é que tá Guarulhos, né? Ele também tinha dito sobre um rio lá da Transguarulhense ali, diz que é podre. E na nossa cidade, na região central, na rua sertaneja ali, onde fica a igreja Nasci pra Deus, travessa da fim da Otávio Braga com Monteiro Lobato, ali fica a rua sertaneja. E aquele córrego ali, toda vez que chove forte, alaga, pega o posto de gasolina, a última enchente que deu lá, eu me lembro que foi perdido um carro daqueles UP, Volkswagen. Então na nossa cidade tá faltando muita infraestrutura. O Baquirivu é a mesma coisa, foi pego um empréstimo de milhões e a cidade paga juros. A gente paga 5 milhões de juros por mês. Thiago, o que fazer para fiscalizar melhor essa questão da enchente aqui na cidade de Guarulhos e lembrar o povo, se atente, pessoal, porque a eleição está chegando e está na hora de você escolher o político correto para vocês votarem, porque a época de eleição, as chuvas sempre ficam fora da época de eleição, né? Sempre no verão. E aí as pessoas acabam esquecendo, porque brasileiro tem isso mesmo, memória curta. O que fazer para fiscalizar, Thiago, isso aí? Eu acho que a gente tem que ter Eu tenho um discurso que o cidadão tem o político que merece. É forte isso. Porque eu vejo nessas ruas mesmo que tem perto da minha casa ali, o pessoal vai lá, limpa a grama, tudo, dá 2, 3 dias, tem entulho lá. Ou tem um bota fora do lado, gente. Tá fazendo uma obra, joga no bota fora. Eu levo meus entulhos no bota fora. Ponho o entulho no banco de couro do meu carro lá e levo. Põe um tapete em cima e leva. Tá? Não tem essa, mas o povo tem que contribuir um pouquinho, parar de jogar lixo. A prefeitura tem que investir a verba do jeito que está. Olha a grana que nós estamos pagando, que vocês levantaram do empréstimo aí. Mas eu queria dar uma palhinha da questão da segurança, que vocês me remeteram a uma situação aqui. E esse projeto que a gente tem do Rio da Bartolomeu de Carlos é isso, tá? A gente está propondo, vai cobrir e vai fiscalizar. E por estar numa região central ali, convenhamos que vai ser bem difícil vir um malandro descartar entulho numa região arrumada. Sim. Passei em frente a Brasleme agora, a gente vê uma praça ali. Pessoal, famílias caminhando no domingo, coisa linda. Dá para fazer alguma coisa parecida ali na Bartolomeu de Carlos. Tem espaço para isso. Mas a questão do roubo de celular que o pastor falou. Eu tive a oportunidade de ir para a Europa. Eu vi na Itália um roubo de celular na minha frente. É normalizado lá. Tanto na Itália quanto na França.
O rapaz pegou o celular da bolsa da menina, ele deu um pinote de 3 passos, ou seja, ele já se distanciou, ele não assaltou a mão armada. E aí passou a fiscalização, a menina falou, me roubou, o fiscal falou, o policial fez. Então, é mais ou menos isso que estão querendo propor para o nosso país. E uma coisa que é interessante é que quando você vai para esses lugares e tem algum tipo de medo, a pessoa fala, de onde você vem? Eu venho de São Paulo. De onde? De Guarulhos? De Guarulhos? Então não se preocupa, porque tipo, cara, você tá vindo do inferno, é assim que eles veem a gente. Então você é um mito lá. Lá ninguém vai conseguir te afetar. Vai pegar o pessoal de Santa Catarina, né, de Blumenau, vai pegar de Porto Alegre, mas de Guarulhos, ninguém vai te assaltar. O perigo é você, de repente, querer. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa e não normalizar. O bandido não é vítima da sociedade. Exato. Todos nós somos vítimas do sistema e da sociedade. Cabe a nós querer escolher. Eu escolho trabalhar para comprar meu celular, ele escolhe roubar o meu celular. Pô, não está certo, né? Eu queria dar minha última palhinha. A gente tem um projeto de educação financeira para os idosos, né, que são aposentados e pensionistas, mas tem um projeto de educação financeira para o pessoal que está procurando o primeiro emprego. E aí eu copiei na cara dura mesmo do Guto Zacarias, que é um deputado estadual. Sim. Ele tem um projeto lá em São Paulo e ele conseguiu aplicar, agora na gestão do Tarcísio, que é o Jovem Capitalista, que é a obrigatoriedade de colocar do 9º ao 3º ano, né, que eu sou velho, eu falo 3º colegial, mas eu também 3º do ensino médio, e na minha época era o 8º, não era o 9º, então é meio difícil falar essa parte, que é o Jovem Capitalista em Guarulhos. Obrigatoriamente colocar a educação financeira para quem está chegando no mercado de trabalho. Seria muito bom. Saber lidar, todo mundo fala de Bitcoin. Administrar, dinheiro. Quer virar youtuber e tal, mas não sabe lidar com o dinheiro. A hora que vem o dinheiro não sabe o que fazer. Não sabe administrar. Então, não é só equação de 3º grau, com todo respeito à matemática, mas eu não uso para nada a equação, não virei engenheiro. Quem virou usa, mas eu acho muito importante falar de dinheiro, porque dinheiro todo mundo vai utilizar. E a gente quer trazer esse projeto para cá também. Bacana. Perfeito. Como a gente está agora nos minutos finais, 3 ou 4 minutos, Abner? 3 ou 4? 4 minutos? Eu vou deixar 2 minutos para o pastor mandar uma mensagem para o povo, falar os seus projetos para o povo, para o seu público, e depois mais 2 minutos para o Thiago. Fica à vontade, não pode pastor. pedir voto ainda, né? Não pode. Na verdade, mas teve um candidato que pediu. Pediu para um prefeito, mas deixa para lá. Eu quero primeiro expressar minha gratidão a vocês pela oportunidade que vocês nos deram de estar aqui. Feliz por isso. Agradecer a todos os membros da Igreja do Brasil para Cristo em Guarulhos, principalmente os do campo de Taboão, pastor Isaac Nery, nosso presidente, a diretoria, né? São pessoas que têm acreditado muito nos projetos, não só políticos, mas nos projetos da igreja. Agradecer a Deus pela minha família, minha esposa, minhas filhas, que são pessoas que têm aberto mão um pouquinho de mim para as coisas da obra de Deus e agora abrindo um pouquinho mais de mão para essa parte política, né? A gente está fazendo de tudo para lutar por essa cidade, nos espelhando em pessoas que são referências. A nossa igreja teve a alegria de, por 3 mandatos, junto ao Estado de São Paulo, né, eleger o pastor Roberto de Lucena como deputado federal, um amigo muito querido, muito ligado a nós, estava com ele ontem, conversando bastante, ele orientando. E nós estamos dispostos a trabalhar. Eu acho que precisa de uma renovação. Eu estou aqui, o Thiago está aqui, alguns outros estão. A política de Guarulhos precisa de uma renovação. E uma das coisas muito interessantes que o Thiago falou é o seguinte: a população tem o político que merece. Eles têm o poder de escolher. Eles precisam escolher certo. E cada um de nós está à disposição para fazer aquilo que temos a capacidade e a alegria de fazer. Temos a esperança de mudar essa cidade. Somos dessa cidade, não somos forasteiros.
Alguém que está chegando e não conhece onde está pisando. A gente sabe o problema, a gente sabe a dificuldade. E nós estamos aqui para ajudar. Então, um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Perfeito. Thiago, sua vez. Então, é tanta coisa para falar que passa na cabeça. Você resumir em 2 minutos, você já começa a bugar, né? Mas é assim, é um desafio muito grande. Você abrir mão de muita coisa para você se colocar pré-candidato. A sua própria família começa a te enxergar de um jeito diferente. O pastor deve saber o que eu estou falando. Amigos muito próximos entendem a sua verdade. Os que são mais ou menos próximos não entendem. E eu elaborei uma tese hoje. Eu falei assim, meu avô me falou, né? E um dos fatos de eu estar no PMB com muito orgulho é justamente essa renovação. Pelo que me falaram, não tem vereador de carteira. Não tem, todo tem, mundo chegando mandato, para não. Meu avô, seu Florentino Parigiani, com 91 anos já quase, falou para mim, Thiago, só muda a política quando mudar 2/3 de quem está lá. Porque se mudar só 1/3, os outros continua 2/3 da mesma forma, contaminam e não muda. Eu creio nessa renovação, eu estou me colocando à disposição para que isso aconteça. Eu peço que o aposentado e pensionista pare de votar, com todo respeito, no carteiro, no Zé da Granja, no cara da banca de jornal, só porque é amigo, porque esses votos se dissipam e eles não têm a causa de vocês para resolver. Então, não sejam resmungões sem ter agido em prol de vocês. Todo mundo fala, vota certo, vota com cuidado, mas nunca fala, vota naquele ali, ó. Então você tem que votar para vereador, no vereador do seu bairro e no vereador que luta na sua causa. Não adianta, eu voto no rapaz que defende o Uber, mas você é Uber. Não, você é aposentado. Então você vota no que defende o aposentado. O do Uber, vota no Uber. E tem que ter essa separação para acontecer. Eu venho para fazer essa diferença, para ser um boi de piranha do aposentado mesmo, para todo mundo usar a minha candidatura para que a causa seja vista. Existem aposentados votantes. O aposentado desiste de votar. Ele fala, eu olho o RG aqui, eu não preciso ir votar, e não vota. É verdade. Por isso que ninguém defende vocês. Então isso tem que acabar. Uma votação expressiva em mim não só me elege, muda o jogo político para o aposentado. Então usem isso a favor de vocês, né? Estando lá uma vez, outros que vão querer estar também, e é assim que funciona, assim que a banda toca. Eu quero ser a voz do aposentado guarulhense, eu quero ser a voz da mãe de BPC, que a gente não falou aqui, mas temos o projeto também para as mães de BPC Loas receberem o 13º salário, que é mais do que justo. O auxílio cadeia, o auxílio detenção tem 13º, e o BPC Loas, com um monte de mães de meninos autistas, do espectro autista, não recebem o 13º, são só 12 pagamentos. Eu quero ser a voz de vocês na Câmara Municipal de Guarulhos. Perfeito. Bacana. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Magi, dá um tchauzinho pra galera. E galera, obrigado aí. Até a próxima semana que vem. Obrigado, Thiago, pastor. Deus abençoe todos vocês que assistiram e até quinta-feira. Pessoal, obrigado aí pela participação. O pessoal tem interagido, o pessoal curtiu. Agradecer mais uma vez a presença dos dois convidados. Desejar uma boa sorte para vocês. E dizer que na quinta-feira, às 19 horas, estaremos de volta. Será às 19, só teve um errinho por ser estreia. Programa Pensando Guarulhos, na quinta, às 19 horas. Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV.